estamos começando mais um programa em debate aqui pela TV Sudeste, canal 17. Desde já agradecendo a você, nos 4 cantos da Cidade de Saúde, que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? A gente pede licença para entrar mais uma vez na sua casa, todos os dias, 24 horas no ar. É programação o tempo todo de Guarapari, né? 100% Guarapari. É só programação da TV Sudeste, não tem rede, é só a gente mesmo, amigo. E a gente agradece a todos vocês. Em todos os cantos da Cidade de Saúde, onde chega a RCA, nós chegamos também levando informação de qualidade para vocês. Bom, a gente recebe hoje aqui no Em Debate, hoje dia 5 de abril de 2012, é o quarto programa em debate deste ano, a gente recebe a Maída Silva Soares Oliveira, que você já viu na tela. Ela é professora graduada em letras, né, professora de inglês, né, fez a graduação na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação na PUC de Minas Gerais também, Belo Horizonte. E a gente vai bater um papo com a Maída, que está estabelecida com a sua empresa aqui em Guarapari. A gente vai bater um papo com ela, falar sobre a escola, falar sobre intercâmbio, falar sobre a língua, né, o inglês, que é hoje, principalmente para nós aqui de Guarapari, região, com as empresas que estão se instalando aqui na região, é com certeza um dos idiomas mais preteridos, né? E depois vem o mandarim, né? Que você não tem lá ainda não, mas quem sabe de repente mais para frente vai ter, né, Maída? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo depende do professor. Essa é a grande questão. E como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá bem em Guarapari? Tudo bem, tudo bem. Eu adoro Guarapari. Você já está há quanto tempo em Guarapari? Há 7 anos. 7 anos. Eu vim de Ponte Nova, né, Minas. E eu sempre vim aqui a passeio. Porque eu tenho um irmão que mora aqui. E eu sempre, quando vim, eu falava, um dia eu vou morar aqui. E um dia isso aconteceu. Eu via, né, a primeira possibilidade que apareceu, eu criei a situação e falei, não, agora eu vou. Como todo bom mineiro, né? Quer morar em Guarapari, você não foi diferente. Agora eu vou, um dia aconteceu. E eu estou aqui há 7 anos e pretendo continuar, porque eu tenho uma minha empresa, né, que acabei de abrir, foi em outubro, eu abri uma escola de línguas, escola de idiomas aí, inglês, francês, português, espanhol e italiano. Lá em Minas eu tinha escola, aqui em Guarapari, Top Idiomas, Teacher Maída. Em Minas eu tinha uma escola há 12 anos, tinha essas mesmas línguas, mas não tinha o português. Aqui eu quis acrescentar o português devido à procura. Eu vejo que a procura da língua portuguesa é muito grande, a dificuldade. A gente vê muitas pessoas, principalmente assim, adolescentes, crianças, como para reforço escolar, isso é muito procurado. Aí por isso que a gente está oferecendo português também. Por falar em português também, hoje a gente vê assim, a dificuldade que os alunos têm de sair do 5º ano, vamos dizer assim, que é o novo agora, né, 5º ano. Uma inovação que, na minha opinião, não muda muita coisa, não acrescenta muita coisa, não agrega, mas enfim. A gente vê eles saindo do 5º ano com dificuldade, não só em português, como em outras matérias também, mas principalmente em português, que é um negócio complicado, né? Não é fácil. Às vezes a pessoa pega aí um outro idioma com mais facilidade do que o próprio português, né? Porque a gramática é um negócio, a gramática portuguesa é um negócio difícil. Mas realmente tem muita procura por... Há muito tempo eu vejo isso, eu fiquei no magistério há muito tempo, e eu via lá atrás a demanda por reforço em português, na língua portuguesa. Eu sinto isso nas minhas aulas de inglês. Às vezes eu vou dar uma explicação e, de repente, o aluno, para estar entendendo aquilo em inglês, ele tem que entender o que é um substantivo, o que é um verbo, um adjetivo, ele não sabe. Ele não sabe o que é um advérbio. Por falar em verbo, ele tem muita dificuldade em entender isso. Deixa eu sair um pouquinho da nossa pauta. Eu penso, você vai me dizer se eu estou errado ou não. Eu penso que em português a gente aprende os verbos, né? Verbo é a ação, indica a ação. Eu imagino, e a partir de agora vou ver se eu imaginava, né? Que de repente posso deixar de imaginar a partir de agora. Eu imagino que no inglês não é diferente. Uma das coisas básicas que você tem que aprender são os verbos. Estou certo ou estou errado? Verbo é palavra-chave em qualquer texto, por exemplo. Eu dou aula pré-vestibular de inglês, então eu falo isso muito com meus alunos. A primeiro dia de aula eu já entrego uma lista de verbos, com mais de 200 verbos, que é uma lista básica.
de verbos. Aí eu falo com eles, isso é o mínimo que você tem obrigação de estar memorizando. Assim, os verbos para você básicos, estar né? dominando um texto. Então, isso é o mínimo necessário. Então não está errado não, né? Não, verbo é palavra-chave em qualquer texto, em qualquer conversação. Se você, né, vai ganchando os verbos, assim você consegue conectar, você pega a essência da conversa. Falar, você olhar, pega a ouvir, essência. Cantar. É. Né? São os verbos no infinitivo. Aí tá aí. Mas língua é contexto, né? É lógico. Língua é contexto. Claro. Mas é aquilo que a gente conversava no dia que eu te conheci, né? Eu vou muito pelo contexto. Mas outra coisa em verbo, que às vezes não sabe o que significa, por exemplo, verbo no infinitivo é o verbo não flexionado. Né? E às vezes sai de quinta, sétima, sexta série, eu já vi alunos de sétima série, aliás, mais até, que não sabe o que significa isso. Não, eles não sabem o que é participação. Na lista que eu dou, tem lá infinitivo, passado, participo passado. Você tem que explicar para o aluno o que é participo passado, porque ele não sabe o que é aquilo. Muitas vezes ele não sabe o que é verbo. É verdade. Não, tem essa dificuldade. Inclusive agora, há pouco tempo, eu ouvi uma professora. É complicado. É uma professora de português, dizendo que agora surgiu um fenômeno novo. Eu chamei de fenômeno, né? Que é o letramento. Que é assim, detectou-se que o aluno sai da escola com dificuldade, ou sai do quinto ano com dificuldade, aí tem o letramento que é para poder suprir aquela dificuldade. Quer dizer, bom, esse é um tive um caso esse é um outro assunto. De uma pessoa lá no top procurando aula de português. Aí ele queria um horário, essa pessoa queria fazer o curso de português num horário que eu não tinha como atendê-lo. Aí eu falei, olha, a professora que eu tenho não pode, ela não tem essa disponibilidade, mas eu gostaria de te convidar a fazer uma aula de inglês comigo. Faz uma aula de inglês. A resposta dele, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a escrever primeiro. Tem essa. Sei escrever português. Existe essa. Ele falou pra mim. Existe. Eu não sei escrever. Existe essa. Eu tenho esse problema comigo. Eu preciso resolver esse problema do português primeiro, para depois eu aprender uma outra língua. Eu falei assim, tá. Fiquei calado. A gente já trouxe aqui em outra oportunidade uma mestra em pedagogia, outra professora também, acho que em português mesmo, e a gente falava dessa situação, porque isso não é demérito ou privilégio de um de outro, não. Existe essa dificuldade mesmo, né? Mas, Maída, vamos lá. Você está com o curso, é o Top Idiomas, né? Está aqui o banner, é o Top Idiomas, a professora Maída, inglês, espanhol, francês, italiano e português. Como é que estão, tirando o inglês que você que ministra, como é que estão os demais idiomas? A questão é o seguinte, eu consegui uma professora de francês que vai iniciar o curso semana que vem, a Valérie, ela inclusive mora aqui em Guarapari há um certo tempo, e de português também eu tenho uma professora já libânia, e agora espanhol tá difícil conseguir professor, italiano também. Mas, inclusive, a minha proposta são essas línguas. Mas se eu conseguir, por exemplo, um professor de alemão, claro que eu vou oferecer. Inclusive, eu tenho alunos que já falaram, Títia, se tiver alemão, me fala. Títia, se você puder oferecer o alemão ou o mandarim, entendeu? A questão toda é o professor. Porque o professor bom está em extinção, meu filho. Tá muito difícil, professor. E o professor bom. Porque tem muita gente que se diz professor, por exemplo, em caso em inglês. A pessoa vai, fica 1 ano, 2 anos fora, volta e vai dar aula de inglês? Como assim? Para você dar aula, você tem que ser professor. Não é só falar a língua. Não é só falar a língua, não é só isso. Entendeu? Essa questão de dar aula abrange muito mais do que isso. Eu dou aula de inglês desde os meus 17 anos e todo dia eu aprendo alguma coisa com o meu aluno, não só da língua em si, da língua inglesa. Eu abro um livro desse aqui, eu estou aprendendo. Eu abro uma revista estrangeira, aqui ó, eu estou aprendendo, eu aprendo o tempo todo alguma coisa. Eu trabalho com inglês, eu dou aula de inglês desde os 17 anos. Então, assim, a questão não é essa. A gente aprende, a didática também, a gente vai aprendendo com a experiência, isso conta, ajuda muito também.
Mas não é só com certeza. falar a língua que vai fazer o professor. Hoje você está melhor do que os 17 anos, quando Com você não tem, né? Natural. A experiência conta. Agora, como é que foi a escolha? Você, com 17 anos, falou, não, vou ser professora e vou ser professora de inglês. Foi assim? Eu decidi na quinta série, que a gente chamava a antiga quinta série, né? Na quinta série eu decidi que eu seria professora de inglês por influência de uma professora de inglês. Eu apaixonei com inglês, daí desde o primeiro dia de aula, e eu decidi que eu ia ser professora de inglês por causa dela. Aos 17 anos? Não, na quinta série. Na quinta série, eu tinha 10 anos. Sim, na quinta série. Eu já decidi. Aos 17 você começou? Eu falei, eu vou ser professora de inglês. Com 10 anos eu já sabia que eu ia ser professora de inglês. E eu também estou muito feliz, porque eu já tenho alguns professores de inglês por aí, porque foram meus alunos e são influência minha. Influência minha. Lá em Ponte Nova, aos 17 anos você começou. Por influência minha, hoje eles são professores de inglês. Então eu acho isso assim muito... É muito forte. É bacana. É muito forte. Agora, gratificante. Você começou em outubro do ano passado com a escola, com Aqui. A escola foi aberta em outubro, mas eu já funcionava na minha casa. Entendeu? Eu tinha um curso de inglês na minha casa. Só que eu decidi abrir a escola em outubro, que eu abri o top. Agora, para a gente encerrar esse bloco, eu vi, assim, eu percebi quando eu te conheci, e aqui a gente conversando em off, né, antes do programa, que você é empreendedora, né? Você quer ter um negócio, você disse que você tem um monte de ideias que ficam borbulhando na sua cabeça. Ficam, as ideias ficam me incomodando. E isso também foi desde lá dos 17? Eu sempre tive, assim. Lá em Ponte Nova a gente fazia uma festa, que era o Choice Halloween, que era a festa da cidade, era a festa. E essa festa começou pequenininha como a nossa escola e foi crescendo, e chegou num ponto que foi a festa da cidade, entendeu? Então isso tudo, por quê? Porque a gente vai colocando as ideias que vão surgindo em prática. E eu tenho muitas ideias também para Guarapari. Muita coisa vai surgir por aí. Bom, e a gente vai conversar sobre essas outras coisas também e mais sobre o Top Idiomas com a Maíra daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A CODEG, Companhia de Desenvolvimento e Melhoramento Urbano de Guarapari, investe em equipamentos para melhorar a coleta de resíduos nas praias e em toda a cidade. É a CODEG investindo em máquinas para melhorar a qualidade de vida da cidade, através da melhoria do recolhimento de lixo. CODEG, Companhia de Desenvolvimento e Melhoramento Urbano de Guarapari. Interrompemos a programação para um comunicado importante. A Desmágua pirou o cabeção e preparou ofertas que vão deixar até o coelho da Páscoa de orelha em pé. Revestimento Sedasa, R$10,90. Argamassa Facilite, R$7,90. Báscula de alumínio, R$29,90. Tanque sintético, R$41,90. Pia inox, R$89,90. Em Guarapari não tem pra ninguém. Material de construção só na Desmágua. Líder Automação, empresa especializada em desenvolvimento de sistemas de notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico e é credenciada BAF-SF. Além disso, a Líder comercializa balanças eletrônicas, impressoras fiscais, leitor de código de barras e PIN-pads. A Líder trabalha para garantir a agilidade das atividades de sua empresa. Sistemas de automação, faça com quem é líder. Líder Automação, Avenida Antônio Guimarães, número 67, Itapebuçu, 3362-1477. – 5 de abril de 2012, nós estamos de volta com o debate especial desta quinta-feira, dia 5 de abril. A gente conversa
com a Maída Oliveira, professora de inglês. Tem aqui em Guarapari o curso Top Idiomas. A gente vai estar batendo papo com ela. Para você que chegou agora no primeiro bloco, já falamos aí um pouco da história dela, lá de Ponte Nova, ela que é mineira, né, está aqui em Guarapari. E a gente vai continuar batendo um papo com a Maída, falando sobre a escola, a Top Idiomas, e demais assuntos relacionados. Maída, falando do inglês, que a gente, né, se avançou até um pouco da pauta no primeiro bloco. Como é que estão os níveis hoje? Você tem turmas iniciantes, você tem turmas já avançadas? Então, eu trabalho com todos os níveis, desde crianças, adolescentes, adultos. É interessante isso, porque eu gosto dos três. Porque tem professor que prefere trabalhar com crianças, tem outros com adolescentes, outros só com adulto. Eu não sei, eu gosto dos três. Quando eu estou dando aula para criança, eu sou uma criança. Quando eu estou dando aula para adolescente, eu acho que eu sou uma adolescente. E adulto, eu acabo sendo criança com os adolescentes. Não sei. Eu acho que me sinto muito bem com os três níveis aí. E agora... E todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado. Eu trabalho com todos os níveis. A pergunta era talvez um pouco mais direcionada, a questão assim, como é que estão os níveis? Por exemplo, o nível mais avançado, eles estão bem? Eles estão assim... Eles estão quase, o nome da escola estão top? Eu tenho uma turma muito boa que faz esse livro aqui, ó, o English File, o American English File 3, que a gente considera, né, um avançado, e eles falam inglês, a nossa aula toda é em inglês. Eu tenho outros grupos também desse nível aqui, o American English File 2, onde a gente aula todinha em inglês também, a gente faz conversação, a aula é bem interativa, bem comunicativa. Não tem como, porque o método que eu trabalho é método comunicativo. Então, até outro dia, uma menina X me perguntou assim, eu quero fazer conversação com você. Quero fazer um curso de conversação com você. Você tem horário para mim? Respondi com ela na mesma hora, olha, o meu curso é de conversação. Qualquer curso que você for fazer comigo, você vai falar inglês o tempo todo. É muito interativo. Mesmo no primeiro nível? Claro, o aluno fala o tempo todo, entendeu? Eu faço de uma maneira tal que eu faço com que o aluno fale a aula inteirinha. Então, é muito interativo o jeito que eu faço. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai falar inglês o tempo todo, porque qual é o seu nível? Ela é intermediária. Eu falei assim, então, você vai, se você fizer o curso sabe, comigo... por exemplo, que foi lá e falou que quer fazer um curso com você, como é que a pessoa sabe que ela é intermediária, que ela... eu faço um teste. Tem teste escrito e o teste oral, entendeu? Às vezes nem é preciso o teste escrito. Dependendo do caso, né, eu já falo, você vai fazer turma X, só um teste oral eu já sei. Eu já sei qual turma que aquela pessoa se enquadra. Entendeu? Você está dando aula de inglês há quanto tempo? Você começou com 17? 17 anos, eu tenho 49. Eu não ia falar, né? Mas eu não ligo, eu não escondo idade. Então tem 32 anos? Que eu trabalho com inglês, que eu dou aula de inglês. Sim, sabe sim. Alguma coisa, né? É uma... Agora, voltando aqui, ainda dentro da temática, dentro das metodologias que você utiliza, onde é que entra a música? Então, eu trabalho uma música por mês com todas as turmas. Porque eu acredito que o inglês... Eu tenho um curso específico de inglês através da música. Até esse pessoal que trabalha com música, músicos, cantores que precisarem de algum help aí, eu posso estar dando esse suporte. Mas, independente disso, eu acredito que a música ela ajuda muito, ela entra assim, um fator bem positivo para você estar aprendendo inglês. Aí eu trabalho uma música por mês, com todas as turmas. Mas como é que, por exemplo, você escolhe uma música, e essa música vai ser ouvida, naturalmente. A gente faz exercício de listening. Aí depois, a partir desse exercício, isso é a gente trabalha... eu trabalho, audição. A gente faz uma conversação em cima do vocabulário da música, trabalha o vocabulário da música. Não, as músicas, por mais idiotas que elas sejam, entre aspas, as letras, porque tem música que não tem letra, eu gosto muito de trabalhar as antigas, porque as antigas têm letra.
Mas as atuais, por mais idiotas que elas sejam, você pode estar sempre... Eu sempre falo com o meu aluno isso. Você pode tirar do negativo o positivo. Às vezes uma letra boba, vazia, entre aspas, vazia, você tira alguma coisa dela ali para estar trabalhando vocabulário, pronúncia. Então é isso que eu faço. Porque o aluno às vezes não quer trabalhar, dependendo da turma, eles me pedem, né, a música mais atual. Então eu trabalho música atual também, mas eu tenho uma preferência pelas antigas. Entendeu? Mas quando eles me pedem, eles estão sempre sugestionando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí eu atendo. Digamos, por exemplo, uma música atual, eu não lembro. Eu trabalhei a música do Michel Teló. Não, em inglês? Em inglês. Ah, em inglês. Eu trabalhei essa música agora com algumas turmas. Mas peraí, vamos pegar uma música mais atual. Eu não sei, eu tô desatualizado. Então, desatualizado. Aquela letra não tem nada. Eu tô desatualizado, mas eu quero dizer assim, hoje não tem muita balada mais em inglês. Tem? Tem bastante balada? Muita música boa. Muita música boa. Eu vejo mais dancing, ouço mais dancing em inglês. Tem. Mas dá para trabalhar dancing também? Claro. Dá? Claro. Porque as letras são muito agitadas. Eu quero dizer que as letras são muito agitadas, é por isso. Não, mas eu prefiro as lentas. A letra da música é muito agitada. Eu prefiro as lentas. Mas, dependendo da música, até hip hop é legal de trabalhar. Hip hop já é mais muito lento, legal, mais porque tranquilo. É como se fosse uma conversação. E para o aluno estar entendendo aquilo ali, ele tem que estar trabalhando. Aí você trabalha listening, faz o aluno prestar mais atenção à letra. E eu acho que isso desperta, é muito positivo, que desperta a pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira a ficar mais atenta com as músicas, com a mídia em si. Entendeu? O que a mídia está oferecendo? Epa, o que falou ali? Entendeu? Aí eu coloquei lá no curso a CNN, então a gente trabalha também... Vendo lá o canal 5, 10 minutos da aula, eu coloco nas turmas mais adiantadas. Eu gosto de trabalhar isso. 5, 10 minutos é para assistir CNN News, aí depois a gente faz o comentário, o que você entendeu? O que você pegou daquilo ali? O que te acrescentou? Você viu? Comentou. Mas isso você pergunta para ele em inglês. Para o aluno em inglês, claro. E aí? Mas você notou o quê? O que você anotou? Quais são as palavras que você sabe, que você não sabe? Olha, eu anotei essa frase. Você entendeu essa frase? Viu que eles falaram isso? Viu que mostraram isso? Tem as legendas. Agora, CNN é legal porque mostra a legenda. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ajuda muito aquela legenda ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do CNN, eu às vezes eu assisto alguma coisa também, e entendo o contexto. Né? Por exemplo, teve um tornado lá no Texas ontem, sim. né? Anteontem. Aí ontem o comentário era esse tornado, tornado. Aí o que acontece? Se você já conhece o contexto, na hora que eles estão mostrando ali, você entende tudo. Facilita bastante. É isso que eu tenho que provar para o meu aluno. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, ano passado tiveram aqui um casal de chilenos, e aí a gente fez uma entrevista com eles e tal, e eu falei para eles falarem devagar, né, porque a moça, a esposa, era um casal, a esposa do Luiz falava bem devagar. Falava bem devagar não, ela falava mais devagar. Mas o Luiz, ele disparava. Sinceramente, não dá para entender. Ela falou, você tem que falar devagar. Aí ela falou comigo, mas você que fala muito rápido. Então, a gente vê, por CNN, você vê lá, eles falam muito rápido. É muito rápido. Da mesma forma que eles veem também que a gente fala rápido demais, né? Mas, então, a listening com eles, com seus alunos lá no CNN, independente do contexto, né? Dá para pegar alguma coisa? Sempre dá. E é isso que eu insisto nisso por causa disso. Porque muitos alunos têm CNN em casa. Então eu falo com eles assim, gente, você quer aprender inglês? Porque uma coisa é a teacher, vocês entenderem a teacher Maída falando inglês. Eu sou brasileira. Presta atenção. Então, assim, por mais que eu fale, eu sou brasileira. Agora, ali, você ouvindo ali estrangeiros falando inglês, porque ali é o mundo falando inglês. Você tem coreano falando inglês, você tem o cara lá no Afeganistão falando inglês. Então, assim, o que acontece? Você tem o mundo falando inglês ali, é muito forte. Você está entendendo aquilo ali. É difícil, mas é prática. A gente tem que acreditar e insistir que se você... Eu fui à Holanda, eu fiquei 3 meses na Holanda. Com 3 meses que eu fiquei na Holanda assistindo televisão todo dia, eu estava aprendendo holandês. Eu aprendi muita coisa de holandês.
Então eu acredito que na insistência, se você começar a assistir 5 minutos hoje, ai, não estou entendendo nada daquilo, o que é aquilo? Assiste 10 minutos amanhã, vai aumentando gradativamente. Quando você pensar, de repente você vai estar entendendo uma entrevista, você vai estar assistindo a uma entrevista e entendendo tudo que eles estão falando ali. Porque a língua flui, a coisa chega, tem que deixar acontecer. Eu quero mudar o tópico aqui para a gente partir já para o final, né? A gente fala meia hora, passa muito rápido. Eu quero falar ainda de intercâmbio, mas antes de falar de intercâmbio, que é uma coisa que muita gente não sabe para onde ir quando pensa em fazer um intercâmbio, quem que eu vou procurar, o que eu vou fazer. Então você tem aqui, você já me dizia, de algo que facilitava ou facilita esse trabalho de intercâmbio. Mas antes, você falando ali é o mundo falando inglês, realmente é interessante. No final de semana agora eu estava vendo uma matéria na Índia. E aí a repórter brasileira foi entrevistar uma moça, já seus 30, 20, 25, 30 anos. Mas aí eu fiquei observando o inglês dela. Falei, nossa, como ela fala mal inglês. Então, mas aquele inglês, como o americano vem para cá, ou o inglês vem para cá. Então, assim, o inglês bem carregado, né? Mas que, assim, funcionou. A entrevista saiu. Comunica. Mas é isso que eu queria falar. Para você atingir um nível comunicativo de inglês, isso não é difícil. A questão é você falar inglês fluente. Porque o nível inglês em si é uma língua fácil. Para você comunicar, atingir esse nível comunicativo, ok, 10, é fácil. Né? O difícil depende do seu objetivo. É o que eu sempre questiono meu aluno. Qual é o seu objetivo? Você quer falar inglês bem? Então, se você quer falar inglês realmente muito bem, então compre já uma gramática boa, para gerar já um suporte gramatical bom. Procure assistir CNN todos os dias. Procure comprar aquela revista Speak Up, que é excelente para você estar estudando inglês, entendeu? É uma revista que vende aí nas bancas. A mídia nos oferece muita coisa boa, muito material bom. Eu comprei ano passado um curso de inglês, aprenda inglês em 100 dias. Ridículo, ninguém vai aprender inglês em 100 dias. Só que o material é maravilhoso, como suporte, entendeu? Aí eu mostrei para meus alunos na sala de aula, falei, olha, isso aqui, balela, né? Ninguém vai aprender inglês em 100 dias, não existe isso. Não crie essa expectativa. Mas, como material suporte para você estar estudando em casa, para você estar buscando, eu sempre falo o seguinte, que eu tenho esse pensamento na minha sala, que que diferença você faz e que diferença você poderia fazer. Que essa diferença é cada um que vai fazer dependendo da sua busca. O tanto que você buscar. Então, eu tenho alunos na minha sala, por exemplo, que esse ano eu posso assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só recebi pessoas boas, alunos que realmente querem aprender. Então, assim, eu estou muito feliz esse ano. O que eu recebi uma carga de alunos aí, bons, que realmente estão querendo aprender com força. Eu falo isso assim, entre aspas, tipo assim, porque realmente tudo que eu peço para fazer fazem, preparam a aula, compram uma gramática boa, estão investindo. Então, assim, são alunos que estão querendo mesmo, e isso faz a diferença, entendeu? Essa diferença, porque é o que eu falo. Eu não vou fazer milagre com ninguém. Eu vou fazer a minha parte como professora, vou fazer o meu trabalho e que vai ser bem feito. Isso aí eu garanto. Agora, faça você o seu. Faça você a sua parte como aluno. Se você tem pressa de aprender, é isso que eu falo com eles. Entendeu? Procure fazer a diferença. Essa diferença é cada um que vai fazer. Entendeu? Muito bem. Vamos falar de intercâmbio. O tempo nosso já até passou. Mas vamos falar de intercâmbio. Como é que funciona o intercâmbio? Você tem essa revista, que daqui a pouco você vai falar da revista, da IF. Mas como é que funciona, por exemplo, um aluno está fazendo inglês, está fazendo letras e ele quer fazer um intercâmbio. Ou ele está fazendo inglês em outra escola que não seja Top Idiomas, mas quer fazer intercâmbio. Como é que pode fazer? Pode fazer com a escola, pode fazer independente? Como é que funciona? Não, esse intercâmbio que eu estou preparando, eu fiz uma parceria com a IF. Vamos ver ali. É uma empresa, uma das maiores empresas. Mais pra cá. Aí sim. A IF é uma das maiores empresas de intercâmbio no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, é no mundo inteiro, é mundial. E ela, através da IF, a gente está organizando uma viagem para o Canadá
em julho de 2013. Como funciona? Qualquer pessoa que tiver interesse em viajar com a gente é convidada. Com a Top? Pode viajar com o Top. Ele pode estar cursando outra escola, isso aí não tem nada a ver. Eu já viajei várias vezes, já fiz vários intercâmbios. Todas as minhas viagens eu fiz com alunos. Então eu acho que é muito gratificante tá levando. E quando você faz uma viagem em grupo, o custo é bem menor. Então qualquer pessoa pode procurar a IF, tem escritório em Vitória, procura a IF e vai viajar pela IF ou qualquer outra empresa de intercâmbio, qualquer outro programa. Mas a questão é que quando você viaja em grupo, o custo é menor e viajar em grupo fora as outras, né? Assim, eu digo o tanto que você aprende viajando em grupo, que todo mundo aprende com todo mundo. Então é muito gratificante também. Você tem ideia de custo? Mais ou menos? Não, eu não quero falar em custo por enquanto, porque eu não fiz a reunião com eles ainda. Ah, tá. São quantos dias no Canadá? Vai ser um mês. Um mês no Canadá. É porque é o mínimo que você pode estar passando em um país estrangeiro, isso eu acredito, isso aí é o que acredito. Que é o mínimo de tempo que você pode estar passando para você estar priorizando, aprendendo, desenvolvendo a língua inglesa. Entendeu? Menos tempo não vai você fazer... Você pode ter intercâmbio de 2 semanas. Não vai fazer diferença, quer dizer, eu acho que para fazer uma diferença, o mínimo, eu acredito nesse um mês. Então, você pode estar fazendo intercâmbio de 2 semanas, de 1 semana, você decide o que você quer, entendeu? Os programas são muito abertos para isso. Mas a questão é que um mês é o ideal, eu acho, para uma pessoa que não pode se ausentar por mais tempo. Que o ideal mesmo seria você morar fora, você ficar... Eu tenho um aluno que vai para Nova Zelândia, vai passar 6 meses lá, na Nova Zelândia. Então, isso daí vai fazer uma diferença muito grande na vida dele, com certeza. Agora... Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, claro. Claro, não só no idioma. Mas eu acredito nisso, que um mês faz uma diferença muito grande também. A pessoa faz um upgrade. Se você cursa o nível intermediário, com certeza, um mês lá fora vai, entendeu? Você vai fazer um upgrade na língua, dentro da língua inglesa. Com certeza, é muito bom. E de repente na vida também, né? Maída, você tem aí 1 minuto para você fazer as suas considerações finais. A gente está chegando no final do programa. Eu gostaria de convidar vocês de casa, né, a conhecerem a minha escola, que se encontra ali, perto do Jesus Menino, perto da... Na escola, na rua Santana do Iapó? Perto do restaurante do Toninho ali, né? A rodoviária São Geraldo. E vocês vão ver uma placa, né? Top Idiomas, Teacher Maída. Então todos são convidados, inclusive para estar marcando uma aula experimental. Pode marcar, uma aula experimental. Não vai pagar nada pela aula experimental? Não, claro que não. Eu sou muito aberta nesse sentido. Então eu conto com vocês lá e... Qualquer dúvida, podemos estar o telefone está aqui no banner, mas o telefone pode falar, é né? 3261-4998 ou o meu celular 8856-1989. 8856-1989. 1989. Esse celular é da Vivo. Ano da queda do Muro de Berlim, salvo engano, né? 1989. Bom, Maída, quero agradecer a sua presença, tá? Um prazer conversar com você. Eu que agradeço muito a alegre, oportunidade de estar aqui na TV Sudeste hoje. Assiste a gente lá na escola. Com certeza. Tem a TV a Vou mostrar para os meus alunos. Com certeza. Muito bom. Isso aí. Prazer recebê-la aqui. A gente vai ficando por aqui. Hoje, quinta-feira, 5 de abril, véspera aí do feriadão. A cidade já está cheia. E a gente vai continuar nesse feriadão com uma programação 24 horas para você. 24 horas só de Guarapari. Não tem rede, é programação o tempo todo local. E com certeza a reprise deste programa e dos demais programas em debate, a gente vai reprisar neste final de semana, nesse feriadão. Um ótimo final de semana. Semana que vem a gente se vê aqui no Em Debate. Até lá.